turma da EJA, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, o tema da nossa aula de hoje, prevenção de doenças causadas por micro-organismos. Então, vocês já vão pegando aí o pessoal que está em casa, peguem lápis, caderno e vocês vão anotando, tirando as dúvidas, não é? E vão anotando o que vocês acham de mais interessante, tá certo? Como sempre aqui eu não estou sozinha, tem toda uma equipe aqui por trás e estou aqui com a nossa linda intérprete de Libras aí, a nossa querida Ingrid. Então Ingrid vai conosco para que nós possamos atingir mais alunos, mais estudantes. Então ela vai conosco nessa viagem aí do conhecimento. Nossas aulas estão disponíveis no YouTube, quem não puder assistir, vai na plataforma Educa Recife no YouTube. Vai no playlist lá, escolhe a aula que você quer rever, de todas as disciplinas estão disponíveis lá no módulo 5. Então, vamos lá, pessoal. Setembro, nós já falamos que é um mês de muitas comemorações, nós vimos o Setembro Amarelo, vimos o Setembro Verde, não é? E agora vamos trabalhar o Setembro Azul. Então, o Setembro Azul é a valorização dos surdos e da língua de sinais. Então, em minha homenagem aqui para todos os intérpretes de Libras, todos os surdos que estão aí e na pessoa de Ingrid aqui representada hoje. E essa cor, gente, representa a riqueza cultural de uma comunidade que brilha com orgulho e serve como força propulsora para mudanças. Então, nossos aplausos aí a esses profissionais que estão aí, a essas pessoas aí que estão aí para atingir mais estudantes, que eles possam ser inclusos, não é, em todos os movimentos. Então, nossa homenagem hoje aí a essa equipe. E aqui, iniciando a nossa aula, os principais micro-organismos que podem causar doenças. Então, bactérias, será que bactérias causam doenças? Será que só elas causam doenças? Ou será que elas fazem alguma coisa boa? Tem os fungos, será que fungos causam doenças? Os parasitos, os vírus? Então, vamos aí mergulhar nisso aí, eu sei que no finalzinho da nossa aula vocês vão poder entender direitinho o que é que eles podem causar, quais os benefícios que eles causam. Então, vamos dar início às bactérias. Então, quando falamos bactérias, já é impactante, não é? Porque são organismos, olha, unicelulares, procariontes, são conhecidos principalmente pelas doenças que causam em seres humanos. Mas existem bactérias benéficas, ou seja, bactérias também que ajudam e têm sua importância no nosso organismo. Nosso organismo tem muitas bactérias que ajudam ao nosso organismo, ao nosso metabolismo. Quando nós dizemos que a bactéria é unicelular, porque ela possui uma única célula. Procariontes, por que procariontes? Porque não existe um núcleo definido, né? Eles estão aí, seu código genético está mergulhado aí no citoplasma. E olhe que as bactérias, elas servem também para vários pesquisadores, né? Normalmente elas são muito observadas microscopicamente em laboratório e essa observação nos dá condições de estudar realmente essas bactérias. Mas aí, a importância delas. Observem aí que elas têm a sua importância na nossa vida, no nosso organismo, na nossa vida diária. Então, nosso intestino, ele é repleto de bactérias benéficas que vão auxiliar no funcionamento adequado desse órgão aí. Mas como professora, de que forma essa bactéria no intestino auxilia? Então, auxilia na absorção de vitaminas, não é? Na digestão final, não é? Auxiliam também na defesa desse órgão aí, não é? Nos dando mais capacidade de absorver os alimentos. Então, ela tem a sua importância no nosso organismo. Mas também, há muitos tempos já, elas são usadas na fabricação de vinagre, iogurte. Os antibióticos, alguns antibióticos também são produzidos por bactérias e elas também participam do ciclo do nitrogênio. Então, normalmente as bactérias elas são combatidas com
antibióticos. Então, quando surgiu o antibiótico, o primeiro antibiótico foi a penicilina, então muitas pessoas morriam de várias doenças por não ter ainda o antibiótico. Mas aí, quando descobriram o antibiótico, aí foi possível combater várias doenças. E como é que essa bactéria auxilia no ciclo do nitrogênio? Existem vegetais como a soja, como o feijão, então elas precisam absorver o nitrogênio que está presente no ar atmosférico. Mas como é que elas absorvem esse nitrogênio? Então as bactérias se alojam nas suas raízes, formando verdadeiros nódulos, e nessa absorção elas fazem a captação do nitrogênio do ar e transformam em amônia, que vai servir de nutriente para a planta. Então é essa capacidade que as bactérias têm. Se você quiser, você pode plantar um feijãozinho em casa e vai observando a raiz dessa planta, que ela vai aparecer uns nódulozinhos. Então, são as bactérias aí, para que elas possam transformar o nitrogênio em amônia, para que realmente a planta absorva esse nutriente. Vejam aí como ela é importante e como é interessante. Mas também, ela também é causadora de inúmeras doenças, né? Como a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, que já trabalhamos, a cólera, a hanseníase, que é a famosa lepra conhecida, a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, pneumonia bacteriana e a meningite. Então, observem aí, eu só citei algumas. Existem inúmeras outras doenças causadas por bactérias, né? Mas qualquer sintoma, procurar o médico vai fazer uma análise, vai fazer exames que possam detectar que bactéria está agindo aí, e ele vai passar o remédio específico para cada doença. Então, um antibiótico vai servir para todas as doenças? Não. Existem bactérias específicas que elas só são combatidas com um antibiótico específico. Quando você tem uma inflamação da garganta, da amígdala, então às vezes você toma aquele medicamento, com 3 meses está voltando aquela mesma infecção. Então o ideal é você fazer uma cultura da garganta, para você saber qual a bactéria que está atuando aí e você usar o antibiótico realmente que vai combater a infecção causada por bactéria. Então vejam aí como é interessante, mas se nós cuidarmos, vamos ter a cura, não é? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Os vírus são organismos acelulares, são incapazes de se reproduzirem fora de uma célula, e eles são basicamente formados por material genético e envoltos por uma capa proteica. Observem aí essa palavrinha acelular. Então, os vírus, eles são acelulares, quer dizer, eles não possuem célula, eles só se reproduzem se eles estiverem em uma célula. Então, por isso que eles afetam o nosso organismo, porque eles vão ficar na célula do nosso corpo para se reproduzir. Então, eles não são celulares, é tanto que eles não são inclusos em nenhum reino, né? Ele realmente existe o reino do vírus, para justamente estudar aquele vírus aí, e são inúmeros tipos de vírus causadores também de doenças, né? E eles não possuem célula, eles precisam de uma célula para estar ali parasitando aquela célula, se alimentando e causando algumas doenças que nós vamos ver. E eles possuem umas características próprias que os classificam como vírus, né? Observem aí a palavra, né? É derivada do latim, né? Significa veneno ou toxina. As características mais marcantes é que ele não possui célula, aquilo que eu falei para vocês, ele é acelular, e outra característica é que eles são incapazes de se reproduzirem sozinhos. É fundamental ele parasitar uma célula para que isso possa acontecer. Então, quando ele parasita uma célula, ele começa realmente a se reproduzir, e se não combatermos rapidamente, aí a doença vai aumentando de forma bem rápida, porque quando ele chega na célula, ele se reproduz rapidamente, parasitando aquela célula. Então, aqui, esses vírus, eles são chamados parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele tem que estar dentro de uma célula para ele poder se reproduzir, para ele poder se multiplicar. Então,
Então, eu trouxe alguns tipos de vírus aí. O vírus HIV, não é, que nós falamos já, é uma infecção sexualmente transmissível, que vimos que aumenta a cada dia. O vírus da hepatite B, também considerado uma infecção sexualmente transmissível, mas que atinge o fígado. O vírus Ebola, que causa bastante hemorragia. O adenovírus, a influenza, que é o vírus da gripe, o vírus da raiva, os bacteriófagos, que eles destroem as bactérias, o papilomavírus, que é o vírus do HPV, também considerado uma infecção sexualmente transmissíveis, mas que existe vacina. Rotavírus atinge muito as crianças, causando muita diarreia. E também o vírus da herpes simples. Então, às vezes, nós chegamos no médico com uma criança e diz, não, é um vírus, é uma virose, porque especificamente não se define que tipo de vírus é que está atuando ali. Então, por isso que são inúmeros vírus causando também inúmeras doenças e atingindo as crianças. E aí o alerta, por isso que é importante a gente vacinar, né? Existe a prevenção. Então, inúmeros vírus, existe a prevenção. Então, a prevenção é a vacina. E agora, outros micro-organismos que são os fungos, são seres macroscópicos ou microscópicos. Tanto pode ver no microscópio como podemos ver olho nu. Unicelulares ou pluricelulares, ou seja, ou possuem uma célula ou possuem inúmeras células, né? E eles têm um núcleo com núcleo celular, porque eles são eucariontes. Procariontes, como vimos, as bactérias, não possuem um núcleo definido. Mas os fungos, eles são eucariontes, eles possuem um núcleo bem definido. E eles são heterotróficos, porque eles não produzem seu alimento, eles não fotossintetizam. Então, o cogumelo é um exemplo de um fungo também. Então, mas eles não produzem o seu próprio alimento. Especialistas afirmam que cerca de 1,5 milhões de espécies de fungos habitam o nosso planeta. Os cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, que são utilizados para diversos fins, né, na culinária, na medicina, em produtos domésticos. Então, eles causam doenças, mas vemos também que eles são úteis, né, na alimentação, na medicina e etc. Então, observem que é só a gente saber como utilizar. E aqui nós temos, muitos fungos são considerados parasitas, transmitem doenças aos animais e plantas, e eu cito aqui algumas doenças, as micoses, né? As micoses podem dar na pele, na cabeça, pode dar nas unhas, existem as frieiras que dão mais ou menos nos pés, atingem mais homens, o sapinho que dá muito em bebê ou com a pessoa quando está com a imunidade baixa, a candidíase, que é considerada também uma infecção, causa muito corrimento, mas com o tratamento a pessoa também fica boa. Então, é ter o cuidado e observar. E existem os parasitos, né? É um organismo que vive em um outro organismo hospedeiro e obtém sua comida à custa dele. Está representado aí na imagem o piolho, né? A criança coçando muito a cabeça. Então, isso afeta demais as crianças, né? Normalmente. Então, devemos cuidar rápido também. Como ele é um parasita, ele realmente vai se alimentar daquele hospedeiro. Ele precisa do hospedeiro. Mas ele não quer fazer mal ao seu hospedeiro porque ele precisa dele para sobreviver. O Trypanosoma cruzi, que é responsável pela doença de Chagas, também é um parasito. Os carrapatos, os piolhos, as tênias, a lombriga, todos eles são parasitos. Por quê? Eles ficam nos parasitando, né? Nós somos os hospedeiros dele, eles ficam se alimentando do nosso organismo. Mas aí nós sabemos que existem medidas que a gente pode diminuir, evitar, pode prevenir esses micro-organismos, dependendo do que nós estamos. Então, vacinar-se quando existe a vacina, não é? Ou do vírus ou da bactéria. Se ter uma boa higiene pessoal é primordial, não é? Quando vimos o Covid-19 que atingiu tanta gente, então uma das coisas principais foi medidas de higiene, lavar bem as mãos, evitar contato com doentes, porque doenças são transmissíveis, alimentar-se bem, beber bastante água, que o nosso organismo realmente ele precisa de bastante água, evitar tocar nos olhos com a mão suja, nariz, boca, abrir a janela e deixar os ambientes bem arejados, água
tomar apenas água potável, né, que seja própria para o consumo, que ela não venha contaminada, proteger os alimentos de insetos, sempre cobrir os alimentos e também dar o tratamento adequado dos alimentos, lavar bem esses alimentos que você está ingerindo. Então, terminando a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido e eu trago uma atividade para vocês. Produzir cartazes e vocês vão pesquisar algumas doenças causadas por esses micro-organismos que nós citamos aí e como vamos prevenir essas doenças, ou causadas por bactérias, ou por vírus, ou por fungos ou parasitos. E aí vocês podem levar para a sala para compartilhar com o professor de vocês e com os colegas. Então, estou me despedindo, agradecendo a nossa Ingrid, agradecendo a toda a equipe aí que proporcionou essa aula. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Espero vocês.